Glória a Deus. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia para o livro de Juízes, capítulo de número 13, versículo de número 2. Juízes, capítulo 13, versículo 2. Os irmãos encontraram? Glória a Deus. Diz assim: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tivestes filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisas imundas. Versículo 5. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, cuja a cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te dou graças, Senhor Jesus, neste momento, pela leitura da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que debaixo, Senhor Jesus, da Tua vontade, Senhor, ó Deus, o Senhor possa nos usar como instrumento nas Tuas mãos, Senhor Jesus. Prepara, Senhor, o nosso coração, pois nós estamos ansiosos para ouvir a Tua voz, Senhor. Ó Deus, nessa noite, a Tua palavra tem um endereço certo, Senhor. Ó Deus querido e santo, o nosso coração fala conosco, porque a Tua palavra, Senhor, ela penetra no mais íntimo do nosso ser. E nessa noite, Senhor, que essa palavra possa nos fortalecer, que essa palavra, Senhor Jesus, possa ficar, ó Deus, marcada na nossa memória, porque a Tua palavra, Senhor, ó Deus, ela é vida. A Tua palavra, Senhor Jesus, é ela, Senhor, que alimenta a nossa alma. E nessa noite, Senhor, nós te pedimos a Tua direção. Fala conosco, Senhor Jesus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Toma, Senhor Jesus, tudo e faz conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar em nome do Senhor Jesus. Eu sempre, irmãos, costumo dizer, se nós queremos ouvir a palavra do Senhor, nós precisamos desejar ouvir essa palavra. Nós precisamos ter um anelo por essa palavra. Felipe, quando ele achou Natanael, ele disse: olha, achamos aquele de quem Moisés proferiu na lei e quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno. Ou seja, eles estavam olhando para a palavra do Senhor. Eles estavam ansiosos em conhecer ao Senhor Jesus. Então, a minha oração é que você também nessa noite esteja ansioso em ouvir a palavra do Senhor. Porque essa palavra, irmãos, é verdadeira. A palavra de Deus, ela é eficaz. É ela que nos orienta. É ela que nos alimenta a nossa alma, a nossa vida espiritual. Então, aqui, nós vimos a história de um juiz que é bastante conhecida. Os juízes, eles foram líderes que governaram o povo de Israel quando eles conquistaram a terra prometida. Quando eles se estabeleceram em Canaã, quando eles firmaram ali a bandeira de Israel em Canaã, o povo de Israel, após isso, enfrentaram vários inimigos circunvizinhos daquela cidade. E um desses inimigos vinham do mar Mediterrâneo. Tratava-se dos
filisteus. Nós sabemos que Saul e Davi, eles se empenharam muito para batalhar contra os filisteus. Mas antes de Saul, antes de Davi, os juízes, irmãos, também ali orientavam o povo. Eles ali estavam com o povo batalhando contra os filisteus. E Deus aqui, na história que nós lemos, levanta aqui um homem para começar a libertar Israel do povo filisteu. Esta, irmãos, a figura de Sansão, ela foi também um pouco contraditória. Sansão, ele foi consagrado desde o ventre da sua mãe por Deus, mas ele viveu uma vida dissoluta. Ele viveu uma vida conforme a sua vontade e não conforme a promessa de Deus para a sua vida. Mas, apesar desse desvio que Sansão ele teve, dos desvios morais, daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, o seu nome está lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11 e versículo 32. E nessa noite eu quero pedir licença ao escritor de Hebreus e trazer à tona a vida de Sansão. Nessa noite nós queremos aprender com a vida de Sansão, tirar lições daquilo que ele errou, daquilo que ele fez que não era da vontade do Senhor. E nós vamos meditar nessa noite sobre o tema Sansão, um herói que arruinou. Sansão e a ruína de um herói. Amém? Sansão e a ruína de um herói. Mas quem foi Sansão? Sansão, ele foi o último juiz a julgar Israel. Ele julgou o povo de Israel por 20 anos. Ele começou a libertar a Israel do poder dos filisteus. Sansão era nazireu. Quem sabe o que significa ser nazireu? Quem pode responder nessa noite? Nazireu significa consagrado a Deus, separado para Deus. Então, qual era o comprometimento do nazireu? Alguém sabe dizer nessa noite, algum irmão ou irmã? Qual era o comprometimento que o nazireu ele tinha que fazer? Amém, isso mesmo. O nazireu, ele não poderia beber bebida forte, nem vinho, não tocar em cadáveres, não comer animais impuros e não cortar o seu cabelo. Os historiadores também falam que eles também não poderiam cortar as suas barbas ou aparar as suas barbas. Sansão, ele era um instrumento de Deus. Ele era um instrumento do Senhor. O Espírito de Deus dava força a Sansão, capacitava e agia em seu favor quando ele tomava Sansão. Sansão, irmãos, tinha uma força insuperável. Ninguém vencia Sansão. Aliás, os irmãos sabem o que significa Sansão? Alguém já parou para pesquisar o que significa o nome Sansão? O nome Sansão significa forte como o sol. Então, a palavra Sansão significa força. Mas onde estava a força de Sansão? Muitos acham que a força de Sansão estava nos seus cabelos.
Mas não, a força de Sansão estava na sua vida, consagrada a Deus, separada e de intimidade com Deus. Era aí que estava a força de Sansão. Sansão tinha em suas mãos a chave da vitória. O Espírito do Senhor, como eu falei, agia sobre a vida de Sansão. Ele poderia libertar completamente o povo de Israel das mãos dos filisteus, mas ele não libertou. Antes mesmo, ele acabaria ainda sendo preso pelos filisteus. A história de Sansão é uma história emocionante, porém é uma história muito triste. O fim da história de Sansão não é lá um bom fim, mas essa história, a história de Sansão, se repete ainda hoje na vida de muitas pessoas. Quantas vezes Deus, Ele quer usar pessoas? Quantas vezes Deus quer nos usar diante do seu poder para libertar vidas, para nós pregarmos o Evangelho, para nós cumprirmos a nossa missão? E muitas vezes nós falhamos. Falhamos porque nós estamos presos ao pecado, por falta de ânimo, e não cumprimos a missão que Deus, Ele nos propôs. Eu quero nessa noite que você reflita como está a sua vida espiritual. Como eu estou diante de Deus? Como você está diante da presença de Deus? Durante cerca de 20 anos, Sansão, ele foi designado por Deus para ser instrumento para libertar o povo de Israel. Deus o escolheu através de uma mensagem profética, enviando um anjo aos seus pais, vaticinando ali a missão que aquele menino teria, a tarefa que ele teria para libertar o povo de Israel. Mas Deus havia estabelecido regras para que ele viesse cumprir aquela missão. E, irmãos, era uma regra muito fácil. Sansão só precisava ter fé e obediência ao Senhor. Se ele tivesse essas duas coisas, Sansão seria invencível. Nada pararia Sansão. Irmãos, eu te digo nessa noite, se nós tivermos essas duas coisas, fé e obediência a Deus, nada vai nos parar. Deus vai nos usar poderosamente nas suas mãos, mas nós precisamos ter fé, nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Quando nós fazemos isso, Deus começa a operar prodígios através das nossas vidas. Mas para isso é necessário fé, é necessário obediência ao Senhor. Não podendo ser vencido pelos inimigos, nada impedia Sansão de ser um instrumento de Deus, a não ser ele mesmo. Sansão, ele foi derrotado por suas próprias fraquezas e obstinação. O seu desejo derrotou Sansão. Então, nessa noite, nós vamos aprender aqui algumas lições sobre a vida de Sansão, que nós podemos trazer para a nossa vida espiritual. Primeiro ponto é a ruína de um herói. Sansão, ele quebrou o voto com Deus. Sansão, ele tocou em um cadáver de um leão. Você pode ver isso depois no capítulo 14 e versículo 9. Sansão também bebeu bebida forte. No capítulo 14, versículo 10, você pode também testificar isso. Sansão, ele era dirigido
pela carne. Ele não deixou ser dirigido pelo Espírito. Nós sabemos, irmãos, que a nossa carne de nada aproveita, mas é o Espírito que nos vivifica. Sansão, ele não teve fé. Sansão, ele não andava por fé, ele andava pelos seus desejos, ele andava por vista. Eu e você precisamos andar por fé e não por vista. Nós, irmãos, precisamos crer nas promessas do Senhor e obedecer à vontade de Deus. Ele era dirigido pelo seu olhar. E ele diz aos seus pais, lá no versículo 3 do capítulo 14: vi uma mulher, toma para mim, porque ela me agrada muito. Literalmente, ela é certa aos meus olhos. Era isso que Sansão achava. Sansão, ele era dirigido pelo senso de cada juiz. Achava que estava fazendo o que parecia ser certo. Em Provérbios fala: há caminhos que parecem reto aos olhos do homem, mas no final são caminhos de morte. Irmãos, Sansão estava ali, a partir daquela escolha, caminhando para a sua morte. Estava caminhando para o seu fracasso. Ele não escolheu o melhor de Deus para a sua vida. E quantas vezes nós somos também assim, nos deixamos ser dirigidos pelas nossas próprias paixões e desejo. Mas como permanecer firme onde Deus nos colocou? O maior inimigo de Sansão, como eu falei, era ele mesmo. Muitos vivem momentos grandiosos. Deus já usou milagrosamente, eu posso dizer assim, arrebentaram as trancas da porta do inferno, através de suas vidas, ganharam outras vidas, mas fracassaram. Mas de um momento para o outro, muita gente, irmãos, que às vezes a gente pensa que vai ali prosseguir, muitas vezes nos surpreende. Desistem de continuar lutando, como aconteceu ali com os crentes de Galácia, que surpreenderam também o apóstolo Paulo e o deixaram perplexo, porque eles estavam desistindo de lutar. Então, na ânsia de satisfazer seus próprios desejos, Sansão, ele se casa com Dalila. Alguém sabe o que significa o nome Dalila? Alguém arrisca? Dalila significa fraco. Ou seja, era aqui algo contraditório. O nome de Sansão significava forte como o sol, e Dalila significava fraqueza. Então, irmãos, nós aprendemos aqui que um jugo desigual não serve para nós. Muitas das vezes, irmãos, se nós olharmos para as coisas do mundo, você jovem, que olha para alguma moça aí deste mundo, que talvez se apaixonou, eu quero te dizer que tenha muito cuidado, porque o jugo desigual, irmãos, não vai prevalecer. Muitas das vezes, irmãos, essa pessoa vai nos tirar da presença do Senhor, porque estar em um jugo desigual. O reino, irmãos, dividido jamais subsistirá, mas tenha esperança no Senhor, que Deus, irmãos, no momento certo, vai lhe dar aí a sua prometida em nome do Senhor. Mas tenha paciência, ore ao Senhor para que Deus, ele coloque alguém da mesma igreja na sua vida em nome do Senhor Jesus. Mas Sansão, ele cedeu aqui às pressões que Dalila ela fez sobre a sua vida. Continuamente,
Todos os dias, Dalila importunava Sansão, pedindo que ele contasse o seu segredo. Ela assediou Sansão, continuou ali insistindo, até que em certo momento Sansão, ele revela o seu segredo a Dalila. E Dalila começou ali, com a sua sensualidade, tentando ali desvendar o desejo, o segredo de Sansão. E ela começa a acariciar os seus cabelos. Quando ela sabe já do segredo, então ela trama contra Sansão. E Sansão, ele revela que Deus havia posto sobre a sua vida, que ele era nazireu, que ele não deveria cortar o cabelo. Mas eu quero te dizer que não foi o simples fato de cortar o cabelo, foi porque Sansão, ele ali compartilhou os segredos de Deus para aquela mulher. Os nossos segredos, irmãos, é com nós. Nós não devemos compartilhar o nosso segredo com o mundo. Não compartilhe os sonhos que você tem na sua vida com o mundo. Não, irmãos, esse segredo é somente para você. As promessas de Deus é para você e elas vão se cumprir em nome do Senhor. Então, ali, Dalila, um instrumento de Satanás, tramou tudo aquilo. E veio ali um jovem e cortou os cabelos de Sansão. E a sua força, ela desapareceu. Como eu disse, a sua força não estava no seu cabelo. Sua força estava no Senhor. Mas ele não sabia que o Senhor havia já se retirado dele. Sansão estava fraco, mas não sabia. O pior, irmãos, da fraqueza é achar que está forte quando está fraco. O pior de tudo é que tem muita gente ainda se achando forte, quando na verdade, irmãos, está fraco. Você já experimentou conversar com alguém que se afastou do caminho do Senhor? Você vai começar a conversar e ele vai dizer que sabe de tudo já na Bíblia e vai mostrar que ele está forte, que talvez até no mundo ainda é melhor, mas não sabe ele que ele está fraco. Porque, irmãos, quando nós estamos distante da presença do Senhor, nós estamos fracos. Sem Deus, nós não somos nada. Quando, irmãos, nós tentamos, às vezes, até falar da palavra do Senhor, essas pessoas em nenhum momento se mostram arrependido, querem estar por cima de tudo. Por isso, é muito difícil, irmãos, nós convencer alguém que está afastado da presença do Senhor, porque ele se acha estar forte, se acha que não precisa de nada, que no mundo é muito melhor. Mas, irmãos, há um perigo enorme em amar o mundo, em amar as coisas do mundo. A palavra do Senhor diz que quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. Nós precisamos amar ao Senhor. Nós precisamos, irmãos, analisar nessa noite como estão os nossos cabelos espirituais. O ataque, irmãos, de Satanás é um ataque muito sutil. Não vá pensando que Satanás ele não é estrategista. Ele é sim estrategista. O lobo muitas vezes está na pele de ovelha. Nós precisamos, irmãos, dar ouvido à palavra do Senhor. Nós precisamos muitas vezes vigiar em nome do Senhor. E ele, irmãos, o mundo, ele só quer um pouquinho para nos tentar tragar. O inimigo Satanás, ele só quer apenas uma brecha para nos tirar da presença do Senhor. Então ele vai com artimanhas, tentando nos tirar da presença do Senhor. E ele sabe como seduzir. A sedução na qual Satanás, ele é mestre, vai acontecendo aos poucos. Através da proximidade, através da insistência. E sabe
qual é o fim? Quando nós damos, irmãos, brecha para tudo isso, nós começamos a ficar carecas espiritualmente. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que estamos fortes, mas na verdade não estamos mais com os nossos cabelos espirituais grandes. Estamos carecas achando que nós estamos fortes, estamos fracos. Há muita gente, irmãos, dessa forma, que já perdeu a direção e o caminho. E o mais triste é que essas pessoas não percebem que estão carecas espiritualmente. Acham que do jeito que está bom. Mas não, irmãos. Muitas vezes nós podemos perder a nossa salvação por uma única coisa. Aquilo que nós achamos que é normal, aquilo que nós achamos que é normal, muitas vezes pode nos tirar a salvação, porque nós, irmãos, não estamos dando ouvido à palavra do Senhor. Mas nessa noite, eu quero que você faça uma reflexão da sua vida. Como é que está os seus cabelos espirituais nessa noite? Será que esses cabelos pararam em determinado momento? Ou será que esses cabelos estão crescendo? Será que a minha vida espiritual diante de Deus ela estagnou? Ou eu estou crescendo na presença do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Louvado seja o nome de Jesus. Mas Sansão, ele só percebeu que estava careca quando era tarde demais. O careca Sansão, de tanto amar os seus desejos, amar o mundo, ele acabou dormindo e só foi acordado quando Dalila, ela gritou: lá vem os filisteus. E Sansão achava que estava forte, estufou o peito e talvez disse: novamente eu vou derrotar os filisteus, nas quais sempre o Senhor me deu força, e eu vou derrotar os filisteus novamente. Mas dessa vez, a história ela foi diferente. O Espírito do Senhor havia se afastado dele. Foi lido aqui na leitura inicial, o Salmo 51, onde Davi, ele fala: não retires de mim o teu Espírito. O Espírito Santo de Deus, irmãos, é a essência para a nossa vida. Sem o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, irmãos, nós não vamos rejeitar o pecado. Sem o Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós não vamos vencer as adversidades. Sem Deus, irmãos, nós não somos nada. Somos apenas um fraco diante de tudo aquilo que acontecer diante das nossas vidas. Mas o Espírito do Senhor havia se afastado de Sansão, e não resistindo ali à pressão de Dalila, ele traiu Deus, contando o seu segredo. Ele revelou a sua unção e banalizou o ministério. Os segredos de Deus, como eu havia falado, são nossos. Não é para nós compartilharmos com o mundo. O que nós devemos compartilhar com o mundo é a palavra do Senhor, é levar o evangelho do Senhor. Mas os segredos que Deus tem em nossa vida, nós não devemos aí compartilhar com outras pessoas. É um segredo só nosso, em nome do Senhor Jesus. Então Sansão, ele estava careca. Ele não tinha mais a unção de Deus sobre a sua vida. Os filisteus aqui, eles representam a opressão, a importunação, o roubo e o ataque. Sansão, ele não pensou, ele achava que estava com força quando deixou ser seduzido
pelaquela mulher. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para a cidade de Gaza. E a primeira coisa, irmãos, que Satanás ele faz com o homem é cegá-lo. Uma pessoa espiritualmente cega, ela não tem como se defender do mundo e do adversário. Há pessoas assim também dentro da igreja que estão muitas vezes cega, como eu falei, achando que do jeito que está bom demais, mas quando na verdade não está. Então, cegos e carecas, existe muitos por aí profetizando, falando coisas que não condiz com a palavra do Senhor, porque eles acham que estão falando a verdade, mas na verdade eles estão cegos, estão pregando muito heresia, enganando a muitos. A palavra do Senhor fala em 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, por conta dessa cegueira espiritual, muita gente já perdeu o caminho. Cego e careca, Sansão não podia mais exercer o ministério que Deus havia colocado sobre a sua vida, que era libertar o povo de Israel, que era guerrear a favor do povo de Israel. Essa era a sua tarefa principal. Quantos já têm perdido isso? Perdido a força de Deus para batalhar por seus familiares, perdido a força de Deus talvez para batalhar por sua vida profissional, para batalhar contra aquilo que vem contra a sua vida. Mas eu te digo nessa noite, tenha força novamente. Acredite que os seus familiares serão salvos em nome do Senhor. Acredite que a porta de emprego, ela vai se abrir sobre a sua vida em nome do Senhor. Creia, tenha fé, abra os seus olhos nessa noite, seus olhos espirituais, e creia na promessa de Deus para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Os filisteus, eles prenderam Sansão com algemas e começaram a zombar dele. Ele estava ali, agora, amarrado, cego e careca, e servindo de zombaria para os filisteus. Então, irmãos, que situação, nós podemos dizer que situação é essa? Ele teve o seu nascimento anunciado por um anjo. Teve o privilégio de ser anunciado por um anjo. Fizeram uma festa ali naquele templo para zombar de Sansão, para adorar ao Deus daquela época, ao Deus que eles chamavam Dagon. Então, irmãos, muitas vezes, se nós não tivermos os olhos abertos, se nós não vigiarmos, muitas vezes o inimigo, ele vai batalhar contra as nossas vidas, e muitas vezes, irmãos, se nós não tivermos cuidado, nós vamos cair. Porque a palavra do Senhor fala: aquele que está em pé, ore para que não caia. Então, nós sabemos, já contei aqui muitas coisas trágicas da vida de Sansão, mas graças a Deus, que Deus, irmãos, é um Deus misericordioso. O Senhor, Ele não olha como o homem olha. O Senhor, Ele nos ama. O Senhor, irmãos, Ele nos ama ao ponto de dar o seu próprio Filho em nosso favor. Jesus, Ele nos ama. E Sansão, como eu falei, ele foi levado ao templo do deus Dagon, que era um deus adorado pelos filisteus, cego e humilhado, colocado como espetáculo
público ali, para todos aqueles que estavam naquela festa zombarem de Sansão. Mas ele se aproximou de Deus. Sansão se humilhou diante da presença de Deus, e o cabelo dele estava crescendo. O cabelo de Sansão novamente estava crescendo. Deus estava agindo sobre a vida de Sansão, porque Sansão estava se arrependendo daquilo que ele havia feito. Como foi também lido no Salmo 51, que Deus ele não quer sacrifícios, mas um coração quebrantado o Senhor não rejeita. E Sansão começou a quebrantar o seu coração diante do Senhor. Nessa noite, comece a quebrantar o seu coração diante de Deus, e não importa o que você fez, Deus ele está aqui para perdoar as suas falhas, para te dar uma nova chance em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então Sansão, ele começou, irmãos, ali a girar aquele moinho, servindo de zombaria, cego, careca, mas Deus estava agindo na sua vida. Deus estava agindo ao seu favor. E Deus, ele faz o seu cabelo crescer novamente. Deus, ele devolve a Sansão novamente a mesma força, porque Sansão, ele se arrependeu. Deus, ele quer te devolver nessa noite novamente a tua força. Não importa como você esteja, a palavra do Senhor diz que ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Seja, irmãos, o que for, o que está, irmãos, talvez arruinado na sua vida, seja na vida financeira, seja talvez uma crise conjugal, eu te digo nessa noite que há esperança. Deus, ele quer renovar as suas forças para você batalhar novamente por seu casamento. Deus, nessa noite, ele quer te dar forças novamente para você ser usado por ele em nome do Senhor Jesus. E assim como Sansão, Jesus também, ele quer nos usar em nome do Senhor Jesus. Um dia, Jesus, ele abriu os seus braços, assim como Sansão, diante daquelas colunas, ele estava ali amarrado, com seus braços abertos. Jesus também, ele abriu os seus braços e derrubou as colunas da morte e do inferno para nos dar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Sansão, irmãos, ele morreu no desejo de cumprir o seu ministério, de libertar o povo. Sansão, ali, diante daquela situação, ele olhou para um jovem e pediu para conduzir até as colunas que sustentavam aquele templo. Enquanto mais de 3.000 homens começavam a zombar deles, eles não sabiam que Deus estava novamente com Sansão, que Deus havia, irmãos, escutado a oração de Sansão. Aquelas colunas, elas foram empurradas e o templo ruiu sobre todos. E Sansão, diz a palavra do Senhor, que matou mais gente na sua morte do que na sua vida. Deus o usou poderosamente mais do que antes. E eu te digo nessa noite que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Há esperança para você nessa noite em nome do Senhor Jesus. Deus, ele ouviu a humilde súplica de Sansão e aconteceu algo tremendo. O cabelo de Sansão começou, irmãos, a crescer e os filisteus, eles não perceberam. Mas nós, ainda que durante a nossa caminhada cristã nós venhamos
fracassar. Eu te digo, irmãos, que Deus, Ele não quer que nós venhamos morrer. Deus está sempre pronto para nos erguer novamente. O que diz em Salmo 37, versículo 23. Quero pedir ajuda do auxiliar Edivaldo Freitas, ler Salmo 37, versículo 23 ao 24. 23 e 24. Como eu falei, Deus ele está pronto novamente a nos erguer em nome do Senhor. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Amém. Provérbios 24, versículo 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Amém. Então nós vemos aqui, irmãos, que Deus está sempre pronto para nos levantar. É promessa do Senhor. Então não importa o que você fez, não importa, irmãos, o que você fracassou. Deus está aqui para te levantar novamente. Não é hora de ficar prostrado, mas é hora de se levantar diante da presença do Senhor nosso Deus. Então, irmãos, Sansão, ele recebeu de volta a mesma unção. Nessa noite, Deus ele quer nos dar de volta a mesma unção, o mesmo, irmãos, amor que nós tinha quando nós éramos novos convertidos. O Senhor ele quer dar-nos de volta essa mesma unção em nome do Senhor. Os cabelos, irmãos, precisam crescer novamente, mas nós precisamos obedecer e crer no milagre do Senhor nosso Deus. Ficamos de pé em nome do Senhor Jesus. Eu convidei nessa noite um jovem para cantar um louvor, e eu quero, antes dele se preparar aqui, fazer uma oração, e nessa noite nós vamos orar ao Senhor Jesus e pedir para que Deus, irmãos, ele venha novamente nos usar como antes. Que o Senhor, ele venha, irmãos, nos erguer em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos estar de pé diante da presença do Senhor. Não é o fim. Se você acha que é o fim, eu te digo nessa noite que é apenas o começo da maravilhosa história que Deus ele quer realizar através da sua vida. Deus, irmãos, ele não tem prazer na sua derrota. O Senhor, ele quer te levantar. Quando nós lemos aqui na palavra do Senhor, podemos cair 7 vezes, de todas, o Senhor vai nos levantar novamente. Deus, ele quer operar milagres em vidas aqui, nessa noite, em nome do Senhor Jesus.